Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. No cristianismo existe uma figura importantíssima que, depois da partida do Cristo para o mundo maior, foi um divulgador extraordinário do cristianismo e, já àquela altura, divulgava as premissas do que viria a ser trazido para toda a humanidade através do Espiritismo. Paulo, o apóstolo dos gentios, que nasceu Saulo, foi juiz do Sinédrio e, como juiz do Sinédrio, experimentou todas as mazelas e as imperfeições morais, condenando inclusive o seu próprio cunhado, Estevão, à morte por apedrejamento. Saulo era noivo de Abigail, mas não deixou por menos quando a situação de seu próprio cunhado chegou-lhe às mãos no Sinédrio judeu, o alto tribunal judeu, condenando o seu cunhado à morte por apedrejamento, trazendo para si próprio uma circunstância toda especial e extremamente dolorosa. Saulo foi o personagem que inaugurou com veemência a estrada de Damasco, onde prostrou-se, tendo perdido a visão, após ouvir a voz do próprio Mestre. Curado da visão, converteu-se e passou a servir por todo o mundo conhecido, transmitindo a mensagem e divulgando os preceitos irreprocháveis do Cristo redivivo. Em um desses episódios, na Grécia Antiga, no Areópago, a assembleia que reunia todos os sábios da Grécia Antiga, Paulo poderia ter tido o seu nome inscrito entre os imortais que por ali haviam passado, não fosse por uma frase que disse: a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. A assembleia imediatamente esvaziou-se, porque os gregos eram politeístas, admitiam vários deuses e não comungavam da unicidade de um Deus maior. Mas Paulo seguiu a prestar seus serviços, seus obséquios, sua sabedoria, colhida à época em que era Saulo como juiz do Sinédrio, colocando-as todas com humildade a serviço do bem e da paz. Foi perseguido pelo conquistador romano, mas a ele próprio serviu, quando, através da figura de Lucas, pôde salvar a vida da filha de um alto servidor romano que tinha as suas horas contadas, não fosse a pronta intervenção de Lucas, seu amigo e também seguidor do Cristo redivivo, grande médico que era, que salvou com toda a boa vontade e doçura a vida daquela criança. Paulo seguiu, amando e festejando a vida, escrevendo aos Coríntios, dando-se em testemunho nas palavras edificantes que nos norteiam até hoje, que são bálsamo e orientação regular para todos os cristãos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Mas em uma de suas falas mais contundentes, Paulo, olhando para esse mesmo servidor graduado do Império Romano, refere-se ao mar
e diz a ele que nós homens olhamos para a imensidão do mar e, afoitos, pegamos um punhado de água que escorre por entre os nossos dedos. Essa é a vida humana, disse ele. O mar é o Cristo. Ao dizer essas palavras, Paulo marcou profundamente o coração do romano, assim como marcaria e marca até hoje o coração de todos nós, cristãos, que nos preocupamos no transcorrer de todos estes tempos, nas reiteradas encarnações pelas quais passamos, em complementar a etapa construtiva da nossa redenção. Encarnação após encarnação, temos experimentado muitas dificuldades, mas também temos absorvido e assimilado o sabor das conquistas maiores que dizem respeito ao nosso mundo íntimo. É dado a todos nós a condição de nos fazermos assim, principalmente se tivermos a coragem de pedirmos a Jesus que considere as nossas faltas com absoluta doçura e bondade. Precisamos então abrir o nosso mundo íntimo para que não apenas a mensagem inequívoca do Cristo redivivo nele possa entrar, como dele possam sair os inimigos maiores que nós possuímos. O orgulho, a inveja e a vaidade têm nos feito e ainda nos fazem presas fáceis pela ação da nossa invigilância. Queremos sempre buscar e conquistar as situações que nos sejam previstas e permitidas, mas quase nunca queremos declinar das dificuldades que possuímos. Tomemos o exemplo de Paulo, que experimentou as agruras de ter sido Saulo, mas abstraiu deste a capacidade e a competência que possuía e colocou-a a serviço do cristianismo, a serviço da caridade. Paulo foi, sem dúvida alguma, o tribuno do cristianismo. Sua oratória, seu pensamento conciso, sua boa vontade e, sobretudo, a sua fé determinada desbravaram todas as veredas da vida de então, levando-o aos corações e às mentes daqueles tempos e projetando o seu entendimento maior através de todos estes séculos. O cristianismo tem na figura de Paulo, considerado o apóstolo de Jesus, um bálsamo, uma orientação e um instrumento para que qualquer um de nós possa tomar para si e seguir. Façamos como ele. Tomemos do Saulo que existe em nós a parte boa. Descartemos a parte que não é boa e nos convertamos em Paulo, em pessoas melhores, pessoas que tencionem aprumar-se moralmente para servir socialmente. Diante de tantas dificuldades que se verifica nestes tempos, já está mais do que na hora de assim fazermos.
que Paulo apóstolo nos inspire, que na condição de apóstolo dos gentios ele possa ser o apóstolo também destes tempos, daqueles que em dificuldades apresentam-se enfermos, motivando-nos, amparando-nos e encaminhando-nos para o serviço fraterno da caridade, mediante a boa vontade que expressemos. Nenhum de nós está apartado disso. Nenhum de nós está condenado a viver sob as agruras das suas próprias mazelas morais. O passo seguinte para a melhoria nossa é levantar-se e andar na direção da instrução que nos envolva e nos esclareça e que nos conceda predicados que nós ainda não possuímos, como a tolerância, a boa vontade, o perdão e a caridade. Reflitamos todos nós sobre essas palavras. Façamo-nos Paulo, deixando de ser Saulos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.